O Yuri foi embora. Mas quem sabe, o público que nos assiste, Tony, já sabe que existem esses momentos em que temos uma conexão não tão boa, uma perdida de áudio, mas a gente já vai estabelecer. Nossa, eu fiquei muito. Que vibe boa, né? Eu queria passar isso, porque eu acho que só que o público também que está nos assistindo deve estar sentindo isso. E para também entender de que, numa formação de advocacia, existe também Sim. outros ramos em que as pessoas. Nós agora estávamos também com o Mário, que é engenheiro e professor de mandarim. E agora, Olha, não que o cenário se repete, mas o sentimento, né? A advocacia e a paixão pela yoga. Eu não pratico yoga, pratiquei já, hoje eu deveria voltar, vendo você me despertou novamente esse desejo, que é uma prática bom, muito séria. E como é que sim. você, uma curiosidade minha, enquanto que a gente recupera o áudio, talvez, né, uns minutinhos, como foi o teu contato hoje você dá mais aula para estrangeiro ou para chinês? Eu moro num condomínio que tem bastante estrangeiros, né? E no começo, como eu não tinha tanta intimidade com a língua, eu pensei até em dar aulas para os estrangeiros daqui, para a pessoa que vem de fora, para os expatriados como eu, né? Que achei que eu poderia começar com eles. Mas no fim das contas, eu fui me familiarizando com a língua, fui ficando mais tranquilo, mais à vontade com o idioma. E hoje em dia eu dou aula para, sei lá, 99% dos meus alunos são chineses. Afinal de contas, desculpa, como é que é o seu nome? Meu nome é Jolina. Julie. A Jolina. Desculpa, eu não vi você falar. Então, Jolina, Não, aqui a gente Tony, tem que saber que. concordo contigo, porque em questão de nomes, Tony, eu sou péssima. E o meu nome não é um nome assim Oi? comum, então tá tudo certo. Não, então, aí, Jolina, a gente tem que saber uma coisa, né? Tem muitas pessoas que perguntam para mim: ah, Tony, eu não falo mandarim, eu posso ir trabalhar na China? Eu acho que a gente pode tentar trazer esse paralelo também para o Brasil, né? Se você não fala o português, fica muito difícil você se relacionar aí no Brasil, arrumar algum emprego aí, atender o mercado brasileiro. Então, o meu idioma foi ficando um pouquinho mais fluente, eu fui a minha aula foi sendo conhecida devagarinho aqui na China, e hoje em dia eu só dou aula praticamente para chineses, né? Eu não dou aula para estrangeiros, não, né? Praticamente só para o pessoal daqui. E também, Tony, eu morei na China de 2013 a 2019, eu também via nos chineses uma curiosidade que o brasileiro ele até tem, só que o chinês eu acho que ele tem uma curiosidade mais prolongada, em que essa curiosidade faz com que ele tenha até uma constância, me corrija. Então, eu acho assim, que a China, eu sempre falo, a China tem um campo tão grande, quem gostaria, por exemplo, de colocar um produto que tivesse como cliente a China, sabe? Então eu acho que esse sentimento que você vê, eu sentia neles. Existe essa curiosidade e essa permanência na curiosidade também. Sim. Eu acho que, como o sistema de educação daqui ele é muito padronizado, né, tanto as crianças como as universidades, elas dão muito enfoque ao conhecimento muito teórico das coisas, né? Eles têm um padrão para aprendizado. Quando você é de fora, quando você traz alguma coisa nova, aquilo que você falou, eles são curiosos para saber como que quem mora fora da China tem um ponto de vista das coisas que talvez sejam até familiares para eles. O yoga é muito divulgado, ele é muito praticado aqui na China. Né? Tem professores, tem 2 milhões de professores de yoga aqui na China, para você ter uma ideia. Tem muita gente ensinando. Mas mesmo assim, ele tem que você tem alguma coisa nova, se você aprendeu num ambiente diferente, se você tem um outro ponto de vista para oferecer, eles são muito receptivos a isso. Sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito legal nos chineses. Eles não fazem brincadeirinha com o estrangeiro, sabe? Não ficam zoando, tirando barato do meu sotaque, que às vezes não é tão
tão fiel, né, à pronúncia chinesa. Às vezes eu falo algumas palavras com a pronúncia meio errada, mas eles levam a sério, sabe? Eles querem aprender, eles fazem o possível para se comunicar, sem piadinha, sabe? Sem discriminação. É uma coisa muito, muito bonita. Isso realmente é um ponto de vista muito importante para ser colocado e exposto. Ouvintes que estão no canal Valor da China. Tony falou sábias palavras. Faço das suas as minhas palavras, Tony. Muito obrigada.